Estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu estou aqui com José Fabiano Menezes, que eu sei lá por que eu vou ficar chamando de Fabiano. Pode chamar de Fabiano, José Fabiano, como Fabiano, preferir. Fala um pouco de você, aonde você trabalha, o que você faz, porque hoje aqui o tema, gente, é cegueira. A gente chega lá. Boa tarde, meu amigo. Tudo tranquilo, né? Meu nome é, você já falou, né? José Fabiano Menezes, pode chamar de Fabiano. Eu tenho 45 anos, sou oftalmologista aqui na região já há 20 anos já. E sou nascido aqui em Itabuna. Estudei fora, né? Mas já estou aqui em Itabuna desde que eu voltei da faculdade. E estamos aí há 20 anos. Trabalho no meu consultório próprio, trabalho no New York. Já esse tempo todo faço a parte tanto clínica como cirúrgicas, parte cirúrgica de catarata, cirurgia Enfia a faca. pterígio. Hoje em dia é laser, né? Não é tão agressivo assim, não, é leve. Hoje tem tratamentos a laser, com ultrassom, variados, né? A gente está no abril marrom, né? Para chamar atenção para a cegueira. Eu sou meio cético com essa história de cores, porque todo mês agora tem 4, 5 cores diferentes. No fim, nenhuma doença se destaca. Mas falando de cegueira, a gente conhece, lógico, o pessoal que já nasce sem visão, mas muita gente fica cego, poderia ter evitado, né, Fabiano? Não, com certeza. O abril marrom, indo nessas campanhas, né? Todo mês né? Tem um mês que é do câncer de próstata, outro que é do câncer de mama. E aí pegaram o mês de abril, né? Tiveram a ideia para estimular as campanhas de orientação, de prevenção contra as doenças que podem levar à baixa de visão, né? E a cegueira. Aí foi escolhido o mês de abril, porque justamente nesse mês, tem um dia nacional do Braille, né? No dia 8 de abril, né? Que é a língua, né? De gesto, né? Do cego, né? É a questão da escrita, né? Da pessoa deficiente visual, né? E justamente em abril nasceu o seu José Álvares de Azevedo, que foi quem trouxe o Braille para o Brasil em 1850. Foi. Como é o mês de nascimento desse precursor, né? Da língua do Braille, da escrita do Braille, né? Foi escolhido esse mês, né? Que 8 de abril aí ficou abril marrom. Marrom pela questão da íris, que na íris no Brasil a tendência é ser marrom. A grande maioria da população tem a tonalidade mais escura, marrom, né? Verdade. E aí pronto, aí ficou o abril marrom, que na verdade foi um colega lá de São Paulo, né? Que estimulou Céu Abujanra, né? O doutor Céu Abujanra, que estimulou essa questão dessa campanha do abril marrom para orientar a prevenção, né? Do que pode ser feito. No Brasil, né? Você falou a questão de cegueira, realmente, nos últimos estudos aí até do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, estima-se em torno de 1,5 milhões de cegos, né? Bastante gente. Isso, e desses 1,5 milhão, com certeza 60% a 80%, se fosse orientado da maneira correta, feito o tratamento adequado, 80% desses cegos poderiam não chegar a esse ponto, né? As pessoas se preocupam com miopia, se ocupam com hipermetropia, mas ninguém faz exame para prevenir cegueira, né? Pois é. O pessoal não tem esse costume. Quais são se não me engano, são 3 doenças que mais causam cegueira, não? Então, assim, você tem as cegueiras, as doenças, né, que podem levar a cegueiras principais. Você tem as evitáveis, né? Sim. Quais são as que dá para evitar? Pronto. Então, se você classificar assim como a mais comum que pode levar a cegueira, graças a Deus, reversível é a catarata, né? Sim. Que se for ver do ponto de vista mundial, OMS, em torno de 47,8% das pessoas no mundo podem com diagnóstico de cegueira por catarata, certo? Sim. Em algum momento da vida. Então a cegueira... Predisposição para catarata. Isso. Então, a cegueira da catarata é uma cegueira que, se for tratada no momento certo, né? Da forma adequada, né? Ela é progressiva. A catarata tem várias causas, né? Desde a catarata congênita, né? A pessoa percebe logo no início, não? Pronto. A catarata mais comum, que é a senil, né? Que é pela idade, ela vai trazendo uma queda na qualidade de visão, né?
e com isso a quantidade de visão, né? Quando você mede a visão, você percebe que ela não está enxergando o potencial que eu chamo 20/20, né? Então mas a pessoa assim, muitas vezes a gente pega paciente já com catarata que nem percebe, porque como não é uma coisa, é meio que insidioso muitas vezes, né? É paulatino, vai devagar, muitas vezes a pessoa não percebe. Você olha, você vê que ela não está enxergando aquilo que era para enxergar. E a pessoa começa pelos cantos, como é que é? Não, a lente natural do olho é o cristalino, né? Então o sistema óptico, a gente tem a córnea, que é a parte mais externa, e íris, e atrás da íris tem o cristalino. Como o nome já fala, cristalino, no sentido de ser transparente, né? Então essa é a lente natural que a gente tem, que ajuda a focar a imagem na retina, cristalino. E à medida que a gente vai ficando mais velho, as proteínas, né, que formam o cristalino vão ficando mais opacas, vão ficando mais turvas, e gera uma tendência da pessoa ter uma queda tanto na quantidade como na qualidade da visão, né? Cai a quantidade, assim como cai a qualidade. Muitas vezes a gente tem um paciente que está enxergando até a letra mínima, mas sem o contraste adequado. Então nem sempre é só a quantidade, é a qualidade da visão, né? Então a cegueira por catarata, graças a Deus, é uma cegueira que pode ser completamente tratada, né? Hoje com cirurgias que você faz em 10 minutos. Colocar lente, né? Isso, onde você retira esse cristalino opaco e substitui por uma lente intraocular. Óculos, né? E dependendo da lente que você implanta, você pode deixar ela independente do óculos, entendeu? Hoje já tem as chamadas lentes premium, lentes que podem dar bifocalidade, trifocalidade, e com isso você não precisa... Ela dá foco a qualquer distância. Isso, com as lentes mais modernas. Esse livro de óculos. Isso aí. Então a catarata, eu tô falando da senil, né? Mas você pode ter uma catarata congênita, às vezes a mãe teve uma infecção, ou a mãe teve algum distúrbio na gravidez, a criança já nasceu com alguma síndrome que tem a catarata. Ou a catarata por diabetes, ou uma catarata por trauma, ou uma catarata por radiação. Aí tem inúmeras causas, né? Radiação. Ou catarata. Esses dias eu fiz uma cirurgia no paciente de 40 anos com catarata, mas é radiologia. Ele era técnico em radiologia. Eu suspeito que seja isso, porque ele não tem 40 e poucos anos. É uma catarata total. Porque a catarata você classifica, né? Você tem a catarata inicial, e ela, de acordo com o grau de opacidade, você olha para o paciente, até a pessoa, o leigo, vê que é aquela mancha branca ali, né? Que é a catarata branca, né? Mas tem pessoas que tem aquela catarata mais enegrecida, mais âmbar, meio amarelada para marrom, para preta, que é a catarata negra. Então, quanto mais dura a catarata, mais difícil é o tratamento, mas mesmo assim existe tratamento, né? E é a melhor cirurgia que tem, porque é o paciente que não está enxergando nada. Para qualquer nível da catarata? Qualquer nível. Hoje tem muitos pacientes, às vezes, que não esperam nem a catarata avançar tanto, mas mesmo ela estando inicial a moderada, ela já pode do óculos, ter essa vantagem. E ao mesmo tempo pode ter vai ganhar um contraste, vai ganhar a nitidez das coisas. Né? Essa lente que é colocada, ela tem prazo de validade? Não. As lentes intraoculares, elas são classificadas de acordo com o material, né? Hoje em dia só se usa praticamente dobráveis, mas eu já fui, quando eu comecei a operar mesmo, ainda eu botava a lente que não era dobrável ainda. Sim. Tinha que ter uma incisão de 5 milímetros, né? Mais ou menos. Então você colocava ela inteira, né? Hoje não, hoje você faz incisão de 2,5 milímetros, então você entra com ela dobrada na metade, né? Então são lentes dobráveis, né? E hoje são lentes de acrílico. E dura para sempre. A vida inteira. Raramente precisa ser explantada. A qualidade entre elas é parecida, não? Ou tem muita diferença de qualidade? Hoje existem as classificações de lentes, né? Que você tem a lente esférica, asférica, tudo isso em termos de qualidade de visão, né? As asféricas, elas conseguem dar uma qualidade de visão um pouco melhor pela questão da física dela, né? Ela tem uma propriedade física que consegue focar melhor os raios na retina, assim como você tem lentes com filtros contra a luz azul, lentes da questão do foco que eu te falei, né? Que as lentes, a maioria das pessoas botam as lentes monofocais, né? Você citou a trifocal é para pegar aquela área intermediária? Pronto, porque o que acontece? Até os 40 computador, por exemplo. Isso, até os 40 anos de idade, a pessoa que não tem grau nenhum, ela enxerga longe, enxerga de perto, normal, né? A partir dos 38, 40, 42 anos, você começa a ter uma queda da acomodação, que é a presbiopia, né? Que é a vista cansada. Então o cristalino, que é o que vai formar a catarata, também é responsável pela focalização das imagens de perto. Não precisa só a máquina fotográfica, você vai tirar uma foto, se você chegar muito perto, você tem que mudar ali o foco, né? Esse foco para perto, com a gente, é dado por uma musculatura que é chamada músculo ciliar, que está inserido no cristalino, né? Então essa capacidade de acomodação, que é o grau de perto, tem relação também com o passar dos anos, com o envelhecimento, e você perde essa capacidade depois dos 40 anos, né? Então, quando você fala lente trifocal, é uma lente que ela tem uma tecnologia
que dá a trifocalidade, quer dizer, ela dá o foco. Você consegue fazer uma lente que ela gera 3 focos de imagens e o cérebro vai se interpretando isso e consegue ver. Não é igual o multifocal do óculos, não, que você tem que olhar por baixo, não. É porque antigamente você não tinha computador, nem celular, nem tablet. Isso que é uma aí. distância média sempre. Pois é, antigamente só se preocupava com a visão de perto, assim, 30 centímetros e a de longe. Hoje tem a visão de 40, 50 centímetros, 55 centímetros, que é intermediária. Que é o computador, que é o celular, que às vezes se afasta um pouquinho mais. Eu fiz cirurgia de miopia e hipermetropia com o Zino Lavini, acho que já tem mais de 15 anos ou mais que isso, 20 talvez. E eu lembro que ele, no dia que fui fazer a cirurgia, acabou muito rápido, eu achei que ia demorar mais. Foi, sei. E aí ele falou assim, não, fica por aí, eu vou fazer uma cirurgia de catarata, quer olhar? Só que naquela época era feia pra caramba a cirurgia de catarata. Hoje em dia é tranquilo, né? Você assistiu? Eu assisti, mas achei horrível. Ficou. Antigamente, né, quando a catarata começou a se desenvolver mais, você tirava o cristalino inteiro, né? Então você tem que fazer uma incisão de 6 milímetros, né, para você tirar o cristalino inteiro. Hoje a facectomia, né, que é a cirurgia de catarata, se iniciou, se você for olhar, muitos anos atrás, né, naquelas comunidades lá da asiática, africana e tal, onde você tinha lá antigamente, quando a catarata ficava bem madura, que não estava vendo nada, ia com um espinho, empurrava o cristalino para trás. Tipo, os primórdios foi aí, né? Onde você derrubava essa lente para retina, quer dizer, você não tirava, você jogava lá para trás. Para poder tirar essa catarata, estava tão madura que ele não estava vendo nem a luz. Então, ele ia enxergar pelo menos a luz e ia usar aqueles óculos fundo de garrafa, né? Porque no momento que você tira o cristalino, que você não bota a lente, você gera pelo menos um grau aí de 15, 20 graus, entendeu? Então, no primórdio era assim. Aí depois começou-se a fazer a chamada intracapsular, que você tirava o cristalino inteiro e não botava nada. Aí você usava o catral, que é aqueles óculos fundo de garrafa. Da intracapsular você evoluiu para extracapsular, onde você tirava o cristalino, mas ficava uma estrutura para botar uma lente, que aí começou a desenvolver. E aí depois, hoje, com a facomulsificação, que é o que? Uma cirurgia de catarata, que é com aspiração do cristalino, você não tira mais o cristalino inteiro, né? Você aspira ele dentro do olho mesmo, entendeu? Então você não tira mais... Coloca essa lente dobrável também num espaço pequenininho, isso, né? Porque o cristalino é envolto num saco. É como se você fizesse a abertura da parte da frente desse saco, entra, tira o cristalino, e esse mesmo saco que estava o cristalino é o que vai ficar a lente. E aí essa lente vai ficar definitiva, né? Hoje não dá ponto, hoje foi incisão em 2 milímetros, 2 milímetros e meio, e nem ponto dá. E a recuperação realmente é bem rápida. Não é para se banalizar, que não deixa de ser uma cirurgia, mas graças a Deus a tecnologia evoluiu muito. Como é que é a recuperação? A pessoa terminou de operar, ela põe um tapa-olho ou ela fica aberto mesmo? A minha parte cirúrgica toda foi lá no Day York, né? Eu dou Rui, Cunha e tal. Sim. E a gente lá não coloca curativo não, realmente. A gente sai sem curativo, com os colírios, com as orientações, né? Com todas as orientações de não. O perigo maior que é ficar mexendo no olho, pegando no olho, é contaminação, né? A gente orienta isso tudo. Que a pessoa não deve fazer já normalmente, né? Com certeza. Então, ele sai com óculos de proteção, tá? Mas sem curativo, só com óculos protegendo, entendeu? Eu vou fazer um intervalozinho, a gente vai ali fazer uma operação, a gente já volta para falar das outras causas. Vamos lá. Vai daí, Paulinho. Morena FM. De volta com Mesa para Dois. Eu, Marcel Leal, tô aqui com José Fabiano Menezes. Nós estamos conversando sobre cegueira. Ele estava falando aqui de catarata. Mas tem outras causas também de cegueira, né, Fabiano? Sim. Das tratáveis, que mais que tem? Então, praticamente todas as doenças, assim, podem ser tratadas. Agora, aqui que é tratada cirurgicamente, com o melhor resultado, realmente é a catarata. Mas você tem, no Brasil, uma doença que é muito importante, né? Que pode ser tratado, mas se o paciente já estiver com um processo avançado, aí realmente não tem muito o que fazer, que é o glaucoma, né? O glaucoma é com certeza também uma das principais causas de cegueira no Brasil, né? Onde o componente que leva à cegueira é a pressão intraocular, geralmente, que é o fator de risco mais
mais presente, né? O glaucoma é uma doença que tem um lado... Então é importante de vez em quando medir a pressão, Isso, a pressão intraocular. O glaucoma tem relação com a pressão intraocular, como eu falei. A causa principal, que é o glaucoma de ângulo aberto, né? É muito comum a partir dos 50, 60 anos de idade. Tem um lado hereditário, né? Então quem tem história familiar tem que fazer um exame preventivo anualmente, porque tem esse lado hereditário, né? É muito comum na raça negra, né? Na Bahia, a gente sabe que a boa parte da população tem essa questão da raça negra. Então o glaucoma é mais agressivo, é mais severo, principalmente na raça negra. Mas atinge todas. Sim, mas tem essa questão da raça negra mais. Porque na verdade glaucoma é uma doença que engloba vários subtipos, né? O principal, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, é mais comum na raça negra. Já o glaucoma de ângulo fechado, que é outro glaucoma, aí já é mais de caucasiano, então como é que se fala, a parte de nipônico, japonês e tal, que às vezes tem um ângulo mais estreito, entendeu? Mas o principal, que é o glaucoma de ângulo aberto, como eu falei, ele pode ser tratado. Se for diagnosticado no início, você usa colírios, né? Que o colírio consegue manter a visão. Você não consegue recuperar a visão que já perdeu, porque o glaucoma é uma doença que tem a questão da pressão ocular, que vai lesando o nervo óptico, né? Não vai melhorar, só vai estacionar. Vai impedir que progrida, tá? Então, e vai usar o colírio. Por exemplo, eu tenho paciente que eu descubro hoje que ele tem glaucoma, que está com a pressão ocular varia em torno de 15, 18, 20, né? Mais ou menos isso. O paciente chegou com a pressão de 30 ocular, né? Que não tava, e a pessoa não sente nada. O problema é esse. Então o glaucoma, a pessoa está com a pressão às vezes de 30, 35. O colírio consegue baixar essa pressão? Consegue. Hoje tem praticamente 4 classes de colírio, que muitas vezes você consegue baixar a pressão de 30, 35 para 17, 16, 15, né? Caso só o colírio não adiante, os glaucomas mais agressivos, aí você tem cirurgia de drenagem para ajudar, o que é como se fosse um líquido que é produzido pelo olho. Mas novamente não vai recuperar o que já perdeu. O que já perdeu, não. O problema é esse. Então, às vezes a gente pega o paciente que vem levado pelos familiares, né? Qual é o problema do glaucoma? Ele vai perdendo de fora para dentro. É principalmente a visão periférica, né? Então, a visão central, que é essa que a gente usa, né? Do foco e tal, ela é a última a ser perdida. Entendeu? Então, a pessoa não fica comparando, né? Então, eu tô olhando para você, mas eu tô percebendo que eu tenho minha mão aqui, né? Você também deve estar percebendo. Então, essa visão periférica que a gente vai, que o paciente às vezes com glaucoma já perdeu quando chega para você, entendeu? Eu até perceberia, porque eu peguei costume há muito tempo de usar muita visão periférica. Entendi. Por causa de videogame, por causa de outras coisas. Você gosta de videogame? De dirigir carro, dirigir em estrada. Eu sempre usei muito em estrada a visão periférica, né? Mas realmente, se a pessoa não tem uma coisa assim específica, a pessoa nem lembra da visão periférica. Não lembra, não. Então, às vezes a gente já pega o paciente que já tem, porque assim, o nervo óptico, ele é como se fosse responsável, né? Entre parênteses, que leva a informação lá para o cérebro, né? O olho bate a fotografia, quem revela é o cérebro, né? Então, quem faz essa parte toda é a retina e o nervo óptico. Então, o nervo óptico, ele é o que? O principal cometido pelo glaucoma, que é o que? A pressão intraocular elevada, geralmente, que é os líquidos que são produzidos constantemente pelo olho, que ao mesmo tempo que produz, drena, né? Aí aquela pia que está com o ralo entupido vai né? Extravasar, né? A incidência do glaucoma é mais a partir de uma certa idade, não? Então, como eu falei, o glaucoma, você tem vários subtipos, né? Então, você tem glaucoma congênito também, assim como existe a catarata. Você tem um glaucoma de ângulo fechado, mas o glaucoma primário, que é o mais comum, é muito comum a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, quem tem a partir daí, é bom de vez em quando dar uma olhadinha na sua visão periférica, ver como é que tá. E a pressão ocular não tem nenhuma relação assim direta com a pressão arterial, né? Então, a pessoa não tem como saber. A pessoa não sente. Não sente. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não sente nada. Você atende o paciente, muitas vezes você olha aqui a escavação, que chama. A escavação é como se fosse um orifício que tem no nervo óptico. Todo mundo tem um nervo e tem essa escavação que tem um tamanho X. E tem pessoas que já estão com esse tamanho bastante aumentado, quer dizer, perdeu fibra nervosa, né? E você sabe, um paciente que tem um AVC, ou um paciente que teve um derrame, que teve um comprometimento neurológico, raramente recupera, né? Você não tem... A célula nervosa, ela não se regenera. Então, o que você perde, né? Então, hoje está começando célula tronco, essa parte toda, mas que não vai ser coisa para agora. Essas pesquisas de Alzheimer, etc., vão acabar descobrindo alguma coisa que sirva, né? Não, a tendência é isso evoluir, né? Mas, por enquanto... Vem cá,
O cara que for tratar com colírio, ele vai usar o colírio a vida toda. Isso. Né? O glaucoma você pode ser tratado inicialmente com colírio, alguns tratamentos podem ser também com laser, né? O glaucoma de ângulo fechado, que é um glaucoma agudo, onde a pressão sobe de uma hora para outra por uma outra questão, a questão anatômica da pessoa, que não tem, como se não tivesse um bloqueio de passagem do humor aquoso, né, que é o líquido que a gente forma. Aí esse daí trata geralmente com laser, com iridotomia. Hoje tem o SLT, que é uma outra forma de tratar, e já o outro glaucoma do colírio você pode tratar também com aplicações de laser, né? E último caso, a cirurgia, que é a chamada trabeculoplastia, implantes de drenagem, que faz quando o colírio não resolve, né? Essa pressão ocular, ela tem ligação com a pressão arterial da pessoa, não? Quer dizer, o hipertenso tende a ter hipertensão também? Não necessariamente, não necessariamente. Agora, acho que tem uns estudos, às vezes, que acho que tem relação, às vezes o paciente diabético, o míope, pode ter um pouco mais de... Sim, tem algumas doenças que podem provocar glaucoma, não? Outras doenças. O glaucoma a relação que tem é que geralmente os pacientes diabéticos, né, tem 40% maior de chance de desenvolver glaucoma e 60% maior de chance de ter catarata, tá entendendo? Mas não é que o diabetes por ter vai ter glaucoma, não, entendeu? É uma série de fatores, né? Mas a principal causa é hereditária, é genética, isso aí você já vem com você já, né? Mas existe o glaucoma por corticoide, às vezes, tem paciente que usa aquele colíriozinho de farmácia que compra sem receita médica, né? Que às vezes a gente pega o paciente usando corticoide indiscriminadamente, né? Corticoide é um negócio que... É complicado. Preferência não use. O corticoide é uma coisa que tem suas indicações, mas sob orientação médica. Eu já peguei paciente usando Maxidex, é um colírio bem comum que custa barato, R$10. Maxidex, então às vezes... Chega a usar um pouquinho, o Euzinho passou numa época principalmente no interior, que às vezes não tem acesso a médico, né? Então, o paciente tá com irritação, cai um corpo estranho, aí vai na farmácia. Às vezes não é nem farmacêutico formado, é um balconista. Que muitas vezes tem um colírio que eu nunca vi, que é o chama... Maxidex é famoso. Maxidex é famoso, mas tem um também que acho que é Dexavison, que é uma mistura de antibiótico e corticoide. Rapaz, eu acho que deve ter uma comissão pro balcão de farmácia, que eu nunca vi, não. Eu falo no interior, a cidade grande não, hoje as farmácias já estão mais, porque já gosta de passar esse colírio pros... E aí ele tem antibiótico e corticoide. E o corticoide é alta dosagem. Aí a pessoa não usa uma semana, fica usando anos. Eu já peguei gente com pressão de 40, com glaucoma, já cego por glaucoma por causa de Maxidex, por exemplo, né? Porque tava usando um colírio que tem suas indicações, mas não é pra qualquer coisa. Então tem gente que usa Maxidex todo dia. E é pra pouco tempo, né? Isso, o Maxidex é uma medicação anti-inflamatória, né? Você usa corticoide. Quando você vai tratar alguma inflamação, uveíte... Eu usei Maxidex, acho que uma semana, 10 dias, um negócio desse. Pronto, você usa para processos alérgicos, você usa para... O resto é o colírio normal, o lubrificante, né? O corticoide você usa para processos alérgicos, pós-operatório de cirurgia, uveites, né, que são processos inflamatórios do olho, mas você não pode usar por qualquer coisa, né? Então eu já cansei de pegar já vários pacientes que ficam usando Maxidex por conta própria, que aí dá catarata e dá glaucoma. A catarata você opera, e o glaucoma muitas vezes não tem mais o que fazer. Então isso aí é uma coisa que a gente orienta bem, não faça uso indiscriminado. Eu achei isso, porque eu não tomo remédio nem quando preciso, porque eu evito o remédio assim ao máximo. Se eu tiver dor de cabeça, eu fico com a dor de cabeça, eu não tomo remédio para ela. Pois é. Porque todo remédio afeta alguma outra coisa, né? Sempre. Com certeza. O corticoide, além de poder gerar o chamado glaucoma corticogênico, né? Ou cortisônico, que devido à questão do corticoide leva ao glaucoma e catarata, ele também pode piorar um fungo na córnea, uma ceratite fúngica, uma úlcera fúngica, um herpes também que adora, né? O herpes herpes no olho? Tem. É uma das principais causas. Uma das tem principais. Sífilis também, não? Tem também. Tudo que você tem doença que você imaginar, aí você pode ter. Semana passada eu atendi uma criança com vendo? Ficar achando que o marido tá por aí na zona, não, é do olho. Semana passada eu peguei uma paciente que com uma cicatriz, uma lesão cicatricial, tipo uma chama nubécula, né? Uma mancha que surgiu na córnea que estava impedindo ela de enxergar. A mãe levou para ver. Quando eu perguntei, teve sífilis na gestação. Quer dizer, a mãe teve a sífilis na gestação, a criança ficou bem a vida 10, 15 anos, agora com 10 anos de idade desenvolveu uma reação imunológica na córnea, que eu suspeitei que fosse pela sífilis, né? Então eu pedi os exames dela tal para tratar. Tem que você imaginar aí, tem as uveites, são processos inflamatórios que podem ser causados por o que você imaginar, desde artrite reumatoide, toxoplasmose, sífilis, tuberculose,
Covid já tá dando já manifestações oftalmológicas. Covid eu deixei pro último bloco para falar de Covid. Tudo isso pode gerar. Então assim, a gente falou sobre a catarata, falou sobre o glaucoma e a gente não pode esquecer da retinopatia diabética, né? Sim. Então, diabetes é uma doença que hoje realmente cada 5 pessoas que se atende, às vezes com mais de 60 anos, 2 têm diabetes, né? Muito comum, né? Porque o diabetes você tem o tipo 1, que às vezes já nasce ou já tem a tendência a ter na juventude, e o tipo 2, que às vezes é do sedentarismo, obesidade, hábito de vida, né? Resistência insulínica, é aquela pessoa que começa a ter a partir dos 30, 40 anos já o índices glicêmicos altos, né? Que podem levar à retinopatia diabética, que é outra causa tratável de doença ocular, que pode levar muito a também, não? O diabetes, não. O tratamento da retinopatia diabética, o nome já fala, né? Retinopatia, então é na retina. O diabetes, de forma geral, ele atinge os vasos sanguíneos, né? Então a doença que atinge a parede dos vasos sanguíneos, aquela glicose alta, vai levando a um dano no endotélio ali, nos pericílios dos vasos sanguíneos, né? E aí começa a ter extravasamento, hemorragias no corpo todo, né? No rim, né? Então o paciente diabético você vê o quê? Muitas vezes com problemas nas extremidades, né? Aquelas feridas nos pés que não cicatrizam, né? Eu tive um tio que ele quase perdeu o pé. Pois é, aquelas tromboses, né? Isso aí na parte de membros, né? Aí você vai, rim, insuficiência renal, você pode ter pelo diabetes. Uma tendência maior de ter processos de infarto. O pessoal esquece que o olho também tem vasos, né? Pois é, o olho tem vaso. O olho, a retina é cheia de vaso, tanto artérias como veias, né? Então a retinopatia diabética é uma doença onde, pelo mau controle glicêmico, né? Se a pessoa for um paciente, eu tenho um irmão diabético, vou mandar um abraço pra ele aqui, Paulo, que ele não tem nenhuma hemorragia porque ele se cuida, entendeu? Ele toma insulina, ele já toma insulina já há mais de 15 anos. Controla. Então, se você conseguir controlar e não deixar esse açúcar ficar elevado, a longo prazo minimiza, né? Não que não vai ter, mas minimiza bem a chance de complicação, entendeu? Então, o diabetes, ele mal controlado, aquele paciente que você fala, e aí tá controlando, deu quanto a última glicemia? 300, 350, 400. Você sabe que em algum momento isso vai acontecer um problema, né? E o problema é o seguinte, que às vezes a pessoa espera aquela história, né? Espera arrombar a porta para botar o cadeado, né? É bem brasileiro, né? E aí a gente fala, ó, brasileiro é bem assim, né? Vá no seu endócrino. A gente, como oftalmologista, tem que orientar bem sobre as possibilidades futuras. Fabiano, né? A exposição prolongada dos olhos à luz do sol. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu sempre uso óculos escuros quando eu saio na rua aqui. Entendi. É costume que eu tenho há muito tempo. Essa exposição prolongada, a gente sabe de raio UV, etc., mas ela tem alguma relação com glaucoma ou catarata, não? Glaucoma, ela pode ter alguma relação? Glaucoma não, mas catarata sim. A radiação ultravioleta acha-se que pode ter relação, tá? Tanto a catarata, o principal fator que a gente vê que tem relação com a exposição à radiação ultravioleta é o pterígio, né? Que é aquela carne no olho, né? Sim. Que o pessoal, entre aspas, fala raspagem e tal, vai raspar a carne do olho. Que é o pterígio. O pterígio é um tecido fibrovascular que é muito comum nos trópicos, né? Em Brasil e tal, um lugar que tem muita exposição à radiação ultravioleta. Isso. Os surfistas, você já tende a estar com aquela carnezinha ali, porque vai surfar e raramente usa, né? Óculos e tal. Até tem uns óculos, mas quase ninguém usa. Então a radiação ultravioleta pode levar tanto a catarata como ao pterígio, assim como há lesões a tumores, né? Tumores em conjuntiva. Mais uma razão para usar óculos de sol, principalmente em lugar como a Bahia, que o sol aqui é o que não falta, inclusive no inverno, né? Nós estamos aqui no outono, tá parecendo verão. Quente pra caramba. O sol tem seu benefício, a questão da vitamina D, sim, tudo, mas você tem que usar seu protetor solar. Eu vou fazer outro intervalo aqui. Na volta nós vamos falar sobre a Covid em relação às doenças oculares, porque tem coisa a ver. Vai daí, Paulinho. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. Estamos de volta com
Mesa para Dois, eu, Marcelo Leal, tô aqui com José Fabiano Menezes. A gente tá falando de cegueira, tá falando das doenças que levam à cegueira. A gente vai falar já de Covid ligada a isso. Mas antes eu queria só citar uma coisa, eu sempre pergunto essas coisas quando a pessoa vem aqui, que é pro ouvinte ter uma ideia melhor. Você brincava onde quando era criança? Rapaz, na minha época, eu era criança, eu nunca fui de jogar bola na rua, de pinar. Meus irmãos que eram mais. Eu era mais dentro de casa, eu sempre fui meio caseiro. Então, brincava assim na rua com os amigos, mas não era muito de rua não. Eu brincava... Que bairro? Eu morava no Travessilhéus ali, né? Perto daquela igreja. Já morei no Castália. Então, brincava com os amigos assim na rua, mas nunca fui de jogar bola. Sempre fui ruim de bola. Aqui em Itabuna? Eu estudei no ginásio, né? Na FEI, São Fraternal, até a 8ª série, 5ª, 8ª. Primário na Criança Feliz. Zaide, o pessoal lá, isso, Criança Feliz. Aí o ginásio da 5ª, 8ª foi na Irmã Dalvani, né? Irmã Dalvani. Na FEI. E o segundo grau eu fiz no Gama, aqui em Itabuna mesmo. Eu não fui nem pra fora. Meu pai queria que eu fosse estudar em Salvador. Eu era muito apegado. A minha mãe, meu pai, não queria sair. Tinha uma certa tradição aqui em Itabuna de querer mandar o pessoal fazer desde ensino primeiro médio ano, fora, isso, né? Ensino médio fora. Tinha essa coisa aqui. Isso aí. Eu estudei na FEI também, depois fui pro estadual. Entendi. Que tinha um ensino espetacular, melhor do que o da FEI na época. Aliás, o ensino público na época era excepcional. Na época do meu pai também disse que era melhor escola dos públicos. O pessoal ia pra escola particular mais por status do que pelo ensino. Hoje inverteu. Hoje é o contrário. Hoje nem escola tá tendo, né? Hoje não tá tendo escola. E a aula online é quase impossível da pessoa aprender alguma coisa. Eu não vejo utilidade do jeito que é feita. Do jeito que é feita hoje, os professores precisam achar uma maneira de dar aula diferente. É difícil, porque, né? Que a criança em casa tal, você conseguir focar ela. E eles estão dando aula como se estivesse numa sala de aula. Não funciona. É outro meio. Tem que rever totalmente a maneira como você dá aula. Mas, bom. Falando de Covid, que você inclusive teve, né? Foi internado e tudo. Uns probleminha aí, mas graças a Deus. Quando você saiu, você sentia o que, assim, fisicamente? Então, eu tinha cansaço, doía a garganta, o quê? A fase, eu acho que é mais sintomática do Covid, né? Eu tava entubado, né? Então, eu acho que essa parte de tosse eu tive muito pouco. Então, quando eu saí, eu tive aquela questão de ter ficado entubado 18 dias. Então, perdi muito peso, 15 quilos. Então, eu saí desnutrido, né? Uma maneira de emagrecer sem precisar de academia. Pois a vantagem foi essa, que eu perdi uns quilinhos aí, mas recuperei já boa parte. Mas quando eu cheguei em casa, eu ainda cheguei com uma certa dificuldade respiratória, um pouco de taquicardia. Ainda fiquei um tempo que eu fui de casa para o home care, né? Do alto ir para o home care de minha casa. Mas depois de uns 5 dias já estava bem melhor. Mas sentia um certo ainda dispneia, né? Uma certa dispneia, um certo cansaço. Mas que, graças a Deus... Você estava vendo na estante aqui no celular uma notícia sobre Covid ligada à visão, né? Isso. O que você tinha visto aí? Não, foi... Então, na verdade... Coronavírus é um vírus, né? Que... Safado. É um vírus respiratório. Então, por isso a importância de a gente usar o vírus de gripe com esteroides. Isso, de máscaras e tudo. Pela questão de ser uma doença que a transmissão principalmente respiratória, né? Não, foi um trabalho que eu vi sobre... que descobriram as proteínas do coronavírus, né? Em tecidos oculares, né? Você vê que até no olho ele chega, né? Então hoje a gente já sabia, já imaginava, já tem alguns casos, alguns relatos na literatura já de pacientes com conjuntivite. Quer dizer, a conjuntivite pode ser causada por vírus, o vírus da gripe normal, que é o adenovírus, mas também pelo coronavírus. Então, às vezes, o paciente... Que, inclusive, é primo do vírus da gripe e da influenza, né? Como você pode ter como os primeiros sintomas, às vezes, a conjuntivite. E que se isso for evoluindo, né, para outros sintomas, na verdade, a causa de tudo isso ter sido o coronavírus, né? Então, a conjuntivite viral, que depois você tem outros sintomas respiratórios. Ele pode piorar ou acelerar um glaucoma, uma catarata, não? Não, o que se sabe, né, do coronavírus hoje, que na verdade é uma doença que é causada por um vírus, mas que tem um componente inflamatório importante, né? Vascular importante, né? Essa questão das tromboses que está tendo, né?
Então você tem pacientes às vezes que teve aquele repórter lá, Rodrigo Rodrigues, né, lá do até da ESPN, ele morreu, ele teve coronavírus, ele ficou em quarentena, já estava se recuperando, teve uma trombose cerebral, que é raríssimo. Quer dizer, o coronavírus pode provocar uma trombose no olho. Pode também. Então, aí hoje já existem relatos de manifestações hemorrágicas retinianas pelo coronavírus, entendeu? Que ele cria essa questão dessa alteração dessa cascata de coagulação, desses trombos que se formam, que o trombo pode ir para o cérebro dar uma trombose cerebral, pode ir para o pulmão dar uma embolia pulmonar, pode ir para o olho dar uma obstrução de uma artéria ou de uma veia na retina, entendeu? Então, o pessoal que tem medo de infarto, que tem medo de trombose, que tem medo dessas coisas, tem mania de tomar aspirina. Sei. Resolve alguma coisa? Não? Então, a aspirina é mais um fator protetor, né? Por essa questão da questão das coronárias e tal, né? Então, ela age na cascata da coagulação, entendeu? Só que, por exemplo, quando eu tive o Covid mesmo, eu mesmo saindo do hospital, mas aí a aspirina já é muito fraquinha, já não adianta. Você já tem que ir pro Clexane, né? Eu tomei o Clexane, que é já realmente um anticoagulante que você tem que injetar. Então, eu tomei na UTI, todo dia era uma de manhã, uma de tarde aqui na barriga que tomava. Eu lembro quando eu já estava acordado. E depois eu tive que tomar ainda em casa mais 15 dias, né? Então, o AS, que já tem trabalho mostrando, tal, tem um efeito benéfico na questão do infarto, da prevenção do infarto agudo do miocárdio e tal. Para essa questão do Covid, eu acho que não tem muito sentido, né? Teria que ser fraco, no caso. Teria que ser mais a questão de um se realmente você tiver, não é que você vai tomar para prevenir, você vai tomar depois que você tá com infecção. Porque quem começou com isso foi o pessoal com medo de infarto, né? Isso, isso passa realmente, os cardiologistas passam, né? 100 mg de AS, né? Mas não tem um outro lado disso, por exemplo, se você tiver um corte, não vai sangrar mais? Então o efeito dele, claro que se for fazer uma cirurgia, você vai parar de tomar o AS uma semana antes e tudo, né? Mas o corte assim que você tiver, superficial, não interfere tanto não, entendeu? Agora uma cirurgia que vai sangrar realmente, né? Aí interfere, né? Você tem que parar qualquer anticoagulante antes de cirurgia, entendeu? Mas os efeitos benéficos, com certeza deve ter tido, não é minha área, né? Mas deve ter tido trabalhos que mostram que o efeito benéfico é maior do que o maléfico, né? Só que pro Covid, você tomar profilático não tem muito significado não. Quando a gente tem observado o quê? Os pacientes que estão tendo sintomas, né? Que está tendo muita febre, que está tendo a doença arrastada, tem feito realmente o uso do Clexane, da enoxaparina, né? Que é para poder evitar esses fenômenos trombóticos, né? Que às vezes você se cura da doença e vai ter complicação. Eu conheço pessoas que tiveram trombose cerebral. Tem esse caso famoso aí do repórter, né? O cara novo, 40 e poucos anos, faleceu. Então, a doença aqui a gente tem muito que aprender ainda, né? O que descobrir. Né? Ela é totalmente nova, né? Hoje em dia, a gente está no escuro, os cientistas estão basicamente chutando para ver o que cola na parede. Com certeza. Porque não tem outra maneira, é experimentação e erro, até descobrir o que acontece. Que a ciência é feita assim, né? Você vai experimentando, funcionou, não, parte para outra, funcionou, ótimo, vamos estudar. Agora, a pandemia em si, sim, o fato do pessoal ficar com medo de sair na rua, o fato das pessoas ficarem com medo de ir em clínica, medo de ir em hospital, isso aí você acha que vai aumentar os casos de outras doenças? Não, já se observa, por exemplo? Não, já se observa isso hoje. Hoje a quantidade de pacientes com depressão, com transtornos de ansiedade, né, generalizado. Conversando com colegas neurologistas, o que mais tem hoje é isso, né? A pessoa às vezes fica tão assustada, né? Você liga a televisão, você só vê falar de morte, só vê falar que da família só passa o lado ruim, só passa o lado ruim. Eu tenho não sei quantos milhões de recuperados e ninguém fala nada. Pois é, é uma questão política também, né? Então bate muito nessa parte política, então acaba... Eu gosto muito de acrescentar estatística quando eu noticio coisas da Covid, porque ninguém para fazer cálculo, né? Então, por exemplo, a Covid, ela atingiu 10% da população de Itabuna. Nego olha os números e esquece que isso é 10%. Matou 1, alguma coisa por cento, e ninguém fala de 1, alguma coisa, só fala de ter não sei quantos mortos. Né? Eu procuro buscar essas estatísticas. Graças a Deus que
A mortalidade nessa faixa aí de 3 a 5%, que é alta, né? Porque o problema maior do Covid é porque ele tem um alto índice de transmissibilidade, né? Então ele transmite muito rápido. E infelizmente... E também acho que ajuda muito para ele o fato de que 90 e tantos % nem sabe que tem, porque é assintomático. Os assintomáticos, né? Acabam transmitindo para as outras pessoas que não tá sabendo, né? Então, quem sabe de história aí de gente que não tinha nada e não percebeu, passou pra mãe, passou pra avó, e veio a falecer, né? Famílias aí... Os locais que controlaram melhor a Covid, um dos fatores que ajudou foi a testagem em massa. Porque você identifica o assintomático, manda ele pra casa e acabou. Os países que se deram melhor foram os que fizeram lockdown total, não é esse lockdown meia boca do Brasil, né? Por exemplo, acho que o campeão de todos, acho que é a Nova Zelândia, né? Que é uma ilha, né? Porque ali ninguém entrava mais. Agora também assim, os caras fizeram lockdown de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Mas o todo Brasil mundo trancado. Fez mal feito por um ano em tanto. Pois é, então era melhor ter feito bem feito, né? Mês estourando. Um mês e depois agora desse jeito. O problema do Brasil, além disso, é que nós somos um país continental, com fronteiras, né? Então ia ser difícil igual a ser Nova Zelândia, que é uma ilha que só entra lá quem vem de avião. Nova Zelândia é uma população minúscula, né? Numa área enorme. Né? A maior parte é mata, porque quase não tem gente na Nova Zelândia. E eu acho ridículo quando o pessoal fica comparando, não sei quem na Europa tá melhor que o Brasil. Pois é. Deixa o tamanho da Europa, olha o tamanho do Brasil. Fora a questão cultural também, né? Aqui infelizmente a gente sabe que... Se você pega a Europa inteira, você encaixa ela no Nordeste. E é coisas que a gente fica impressionado, né? Como é que a China é um país daquele tamanho, né? Que tem muita população que não tem o mesmo grau de instrução que o japonês, né? De uma certa forma, né? Tem muito trabalho escravo, O japonês já tinha costume de usar máscara. Mas a China você não vê. Tá, lógico que tinha mais talvez do que aqui, né? A gente, mas como é que morreu? Só 4 mil pessoas ali. Não que eu queira que morresse mais, né? Mas é um país com 1 bilhão de... Quantos bilhões? 2 bilhões de habitantes. Mas é um negócio, né? É uma ditadura, então... escondido, caras né? falam que morre eles e ninguém sabe, né? Só pode... É isso que a gente imagina. Ou os dados estão maquiados, né? Os dados estão totalmente maquiados, né? Ou vacinou todo mundo e não falou pra ninguém e todo mundo tá vacinado e jogou o negócio pra estourar. 2 bilhões de pessoas. Como é que pode? 4 mil pessoas da vendo esse dia. Tinha 9 meses que ninguém morria lá. A Índia agora, a Índia tá totalmente... chegando... Agora a Índia eu considero uma coisa de destino, porque pra mim a Índia é um país amaldiçoado. Tudo quanto é desgraça acontece na Índia. Eu lembro de uma explosão numa fábrica esqueci o nome da empresa agora, que matou uma cidade inteira com gases tóxicos. Essas coisas só acontecem na Índia, é um negócio incrível. A Índia é um país azarado. E agora tá lá, eles não têm a estrutura que a gente teve tem. Acho que 300 mil casos em um dia, não foi? O pessoal critica muito, mas o nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo. A capilaridade do SUS é uma coisa única, não tem em lugar nenhum. Apesar de todos os problemas, né? Mas... A gente com todos os problemas, a gente tá desse jeito, do tamanho que o Brasil é. A Índia tá batendo recorde em cima de recorde de mortes, de casos, de tudo. Não tem hospital, não tem UTI. Não tem, as pessoas estão morrendo na rua, estão morrendo em casa, porque simplesmente não tem. Né? É triste, né? É triste. A única coisa que eles têm é vacina, porque estão fabricando lá, mas até vacinar, sei lá quantos. Eu assim, acho que não chegou nem 1% da população vacinada, né? Porque lá é maior 3 vezes o Brasil, né? Daqui a 200 milhões, lá tem 1 bilhão, né? 5 vezes o Brasil, né? 5 vezes mais. É brincadeira. Agora, as condições de higiene lá. E o Brasil também tem o seguinte, né? Você tem população vivendo em locais inacessíveis. Tem muito serviço do SUS e de banco e tudo que tem que ir de barco na Amazônia, né? Fabiano, nosso tempo está acabando. Eu queria que você fizesse um resuminho aqui para lembrar as pessoas dos cuidados. Certo. Para evitar a cegueira. Pronto, o que a gente recomenda é o quê? Fazer a sua avaliação periódica, né? Se possível, anualmente, uma vez por ano, né? Porque muitas vezes a maioria dos pacientes é aquele paciente que já usa óculos, né? Que vai e tal. Mas mesmo se sua visão for ótima, lembrar que tem doenças silenciosas, né? Então a gente conversou aqui um pouco sobre a catarata, sobre o glaucoma, sobre o diabetes. Existe também a degeneração macular, que é outro problema, né? Que atinge a retina. Que são doenças que, se forem diagnosticadas com brevidade, no tempo certo, no momento certo, você tem condições de postergar ou evitar ou amenizar, né?
a possibilidade de você ter quanto mais cedo, menos vai perder, né? Com certeza. Quanto mais cedo, melhor. O diagnóstico precoce é fundamental. Porque depois que perdeu, já era. Então, evitar a automedicação, fazer o acompanhamento com o seu oftalmologista. Hoje, uma coisa que é bom salientar aqui. Usar colírios e só lubrificante, viu, gente? Isso, cuidado que no Brasil existe um tal da optometria que tem aí, que não é regulamentada para ser atendimento em paciente, mas no Brasil pode tudo, né? Brasil então no interior a gente pega direto pessoas que fazem um curso técnico. Eu, para estar fazendo cirurgia, eu tive que fazer 6 anos, além de todo o ensino médio e tudo, 6 anos de faculdade, mais 4 anos de especialização em oftalmologia. Então são pelo menos 10 anos de dedicação, né? E aí tem profissionais hoje que eu tô falando da optometria, que fazem um curso aí de 2 anos aí, a distância aí, sai passando óculos, se veste de branco, diz que é médico. Faz, né? Quando faz 2 anos, porque tem curso até mais curto. E aí, muitas vezes, não tem um preparo adequado para um atendimento de qualidade, né, da população. Então é lembrar disso. Até porque, gente, mexer no olho, a pessoa tem que entender do corpo inteiro. Eu acabei de receber aqui, até no WhatsApp, vou até te mostrar aqui, uma foto aqui de Romário com um optometrista, que foi atendido por um optometrista na cidade. Aí eu falei, como é que pode o negócio dele? E o optometrista, o STF já tem até decisão que não pode, né? Nos Estados Unidos existe. Romário, com o dinheiro que tem, não precisa ir do optometrista, né? Por favor. Romário, você acredita num negócio desse? Romário tirando foto com o optometrista aqui. Romário aqui. Aí. Que coisa. Meu craque, não faça uma coisa dessa. Então, assim, existem países que a optometria é legalizada do ponto de vista de atendimento. Nos Estados Unidos, você faz 5 anos de faculdade, entendeu? Aqui faz um curso técnico aí de não sei o que aí, e aí sai, não existe regulamentação, nem... Regulamentação não existe vigilância, né? Não tem... não tem controle. Fabiano, quero agradecer assim, demais você. Obrigado. Eu acho que é um assunto muito relevante. Espero que as pessoas tenham gostado do papo. Espero que tenham se alertado também, né, para essas coisas. Porque, gente, perder a visão... Eu não sei o que eu faria se eu perdesse a visão, porque eu adoro ler, adoro fotografar, adoro assistir filme, adoro assistir série, adoro jogar videogame. E aí, sem visão, eu não teria nada disso. Isso aí, não, com certeza. É uma coisa que a gente... É o órgão... Não vou dizer que é o mais nobre, mas é um dos mais importantes. 80% das interações. Vamos prestar atenção nisso. Quarta-feira que vem, se eu conseguir mais alguém para sair da toca na pandemia, a gente faz o Mesa para 2 aqui. E esse papo vai estar mais tarde. Mais tarde não, amanhã de manhã, em podcast, no site morenafm.com. Você busca lá podcasts, esse papo vai estar lá na íntegra. Caso você tenha chegado atrasado aqui, você ouve tudo lá. Então, obrigado a todo mundo que está ouvindo, inclusive no exterior. Um abraço para todo mundo. Vai daí, Paulinho. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Morena FM